Olá, meninos e meninas no meu quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Leane aqui, vim fazer com vocês hoje a correção dos nossos exercícios de história que ficou para trás, né? Tava lá atrás, perdido, abandonado. Mas hoje eu vou fazer essa correção. Vamos recuperar esse tempo perdido. Vou compartilhar minha tela com vocês. E já caímos aqui no primeiro exercício. Que a professora tinha deixado preparado estrategicamente. Então, vamos lá. Descreva como eram as principais formas de organização do trabalho das aldeias neolíticas. Tá, gente? Então, a caça, a pesca, a construção de ferramentas. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Eu acho que fica melhor para a gente ver. E moradias. A segurança das aldeias eram de responsabilidade dos homens. As mulheres eram encarregadas da agricultura e da produção de cerâmica e tecidos. Tá, gente? Então, essa era uma das possíveis respostas. Se tiver muito próximo isso aqui, correto. Se tiver diferente, você deixa o que você respondeu e coloca a mais, porque aqui tem um monte de linha, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de linha aqui? Vocês podem colocar a mais lá, tá bom, gente? Dá uma pausa no vídeo e fazem aí direitinho a escrita, tá, gente? E outra coisa, gente, você criança, tá? Sua mãe e seu pai dá o celular, ou dá o tablet, ou passa na TV, né, na Smart TV, mas é você quem tem que fazer, tá bom, gente? Pode ser até no final de semana. Vamos lá, próximo exercício. De acordo com o historiador Leonardo Benevolo, como surgiram as cidades? Espera-se que os alunos se aproximem da ideia de que as cidades surgiram das aldeias, mas isso não ocorreu porque as aldeias aumentaram de tamanho, e sim porque passaram por transformações internas. É possível ampliar a proposta solicitando aos alunos que listem oralmente essas transformações. Isso aqui seria se a gente estivesse na sala, tá, gente? Como nós não estamos, vocês vão colocar ali que surgiram as aldeias, e essas não é porque as aldeias aumentaram de tamanho, mas é por causa da transformação que elas sofreram, como, por exemplo, aumentou a troca de produtos, um tinha uma coisa, outro tinha outra, um construiu uma casa, outro construiu um galpão, e assim foi indo, um trouxe uma novidade de um grande centro, chegavam as linhas de trem. Então, isso se chama transformações internas dessas aldeias, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tudo eu já expliquei. Eu só vou corrigir os exercícios hoje, tá, gente? Cadê a apostila? Aqui. As pinturas rupestres, as esculturas produzidas, né? Aqui mais um exercício. Em sua opinião, qual a característica da escultura chamou a atenção dos pesquisadores para afirmarem que ela representa uma dançarina? A resposta dessa atividade é a interpretação do aluno, a partir da informação dada no texto e que os pesquisadores do Museu de Nova Delhi consideraram que a escultura remete a uma jovem dançarina da antiga civilização do Vale Hindu. Os alunos podem, então, colaborar com a sua opinião, levantando as características da escultura, tais como posição dos braços e das pernas. Então, olha, a principal característica
né, dessa escultura que eles consideravam que era uma dançarina, era por causa da posição dos braços e das pernas, né? E aí tem um textinho aqui no Vale do Hindu que eu pedi para vocês lerem, né? Para daí responderem esse exercício aqui. Mas as características são essas, tá, gente? Os braços e as pernas. Próximo exercício. A escultura apresenta indícios de pelo menos 3 conhecimentos de que esse antigo povo do Vale do Hindu tinha. Assinale com X os quadros que indicam esses conhecimentos e justifique sua resposta. Fundição de metais, então eles sabiam fundir os metais, ou seja, aquecer e dar forma aos metais, por isso que a estrutura nasceu, né? A escultura nasceu. Música, porque, segundo eles, a posição, né, dos braços e das pernas sugeria que ela estava dançando. Pintura rupestre é pintura nas pedras, então esse não. Dança, então eles acreditam que aquela escultura seja de uma moça que estava dançando, então dança era uma atividade que acontecia na época, e crenças não, porque não faz parte desse contexto, certo? Aí aqui as grifes, né? Eu expliquei, eu li esse texto para vocês, expliquei certinho como que acontece, o que que acontece, e vocês tinham que responder. Então, de acordo com a notícia, podemos afirmar que há pessoas que ainda usam peles de animais? Como você chegou a essa conclusão? Sim, de acordo com a notícia, as peças de roupas feitas de pele de animal são muito vendidas no mercado do vestuário, gerando grande lucro para as indústrias que as produzem. Isso até hoje, tá, gente? Não, essa parte ainda não passou, tem muita gente que ainda gosta de roupas de pele de animais, de cobra, até mesmo coelho. Então, é triste, né? Eles matam um elefante inteiro por causa do chifre de marfim que ele tem, né? Do marfim, que é extremamente valorizado, é caro. Então, infelizmente, né? Por que o uso de peles de animais é criticado por grupos de proteção aos animais e algumas empresas de vestuário? Porque o uso de casacos de pele incentiva o sofrimento dos animais, considerado cruel. Triste, né, gente? Você arrancar a pele de um bichinho para você usar um casaco, né? Ou arrancar as penas dos bichos para fazer um desfile de escola de samba. Então, difícil. O que você e os seus colegas pensam sobre o assunto? Então, essa aqui era uma resposta pessoal, né? Espera-se que os alunos reflitam sobre o sofrimento causado aos animais usados para esse fim e a real necessidade de se usar roupas de pele de animais na atualidade. Eles também podem avaliar que a necessidade dos seres humanos da atualidade de se proteger das baixas temperaturas pode ser suprimida por meios de tecidos elaborados com o uso da tecnologia, como, por exemplo, os sintéticos. Gente, hoje eles fazem roupa até de plástico, então não há necessidade de matar um animal, né? Eles grandes produtores plantam o algodão para fazer tecidos, né? Tem o bicho da seda que produz a seda sem maltratar. Então, assim, há inúmeras possibilidades, gente. Ah, eles ao meu ver, né, gente, minha opinião, eles não precisam machucar os animais, porque mesmo quem vive lá no Polo Norte ou no Polo Sul, ou, né, nas regiões frias, tem condições de se aquecer com outro tipo de roupa. Paleolítico, né? Vamos traçar os seus conhecimentos aqui de acordo com cada explicação que a prof deu. Paleolítico, a idade da pedra lascada. Quando aconteceu? Da origem dos seres humanos a 10 mil anos antes de Cristo, tá, gente? Essa é uma possível resposta. Principais características do período paleolítico. O que era? A pedra era o principal recurso utilizado na fabricação de instrumentos dos seres humanos desse período. E que eram esses mesmos humanos, eles eram nômades, ou seja, eles ficavam mudando de lugar para lugar em busca de caça e pesca, né? Então, eles eram coletores e caçadores.
A técnica desenvolvida para a fabricação desses instrumentos é conhecida como a da pedra lascada. O período neolítico ou da pedra polida, 10.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo. Gente, quando é antes de Cristo, a idade vem em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Então, por isso que é 10.000 anos até 5.000 anos, que vai diminuindo aqui, tá? Até chegar em zero, que é a idade, o ano que eles falam que Jesus Cristo andou pela Terra. E aí conta para frente, que já estamos a 2.000 anos de que ele veio, né? Religiões esperam a sua volta. Muitas religiões esperam a volta de Jesus Cristo na Terra. Então, a história, ela usa essas datas como uma linha do tempo, certo? Principais características. Os instrumentos de pedra foram aperfeiçoados pela técnica da pedra polida, a minha imagem para cá, e as pedras em um formato mais arredondado. Os seres humanos já eram sedentários, agricultores e pastores, ou seja, eles não ficavam mais trocando de lugar. Haviam formados as primeiras aldeias e deram início à comercialização e excedentes agrícolas, ou seja, eles começaram a trocar, eles não mudavam mais de lugares, mas eles queriam trocar produtos uns com os outros, certo? Idade dos metais. Quando aconteceu? Entre 5.000 anos antes de Cristo e 3.000 anos antes de Cristo. Olha, gente, por isso que eu falo, ó, aqui era 10.000 anos a 5.000 anos. Aqui já diminuiu, ó, de 5.000 a 3.500 anos antes de Cristo, certo? Principais características da idade dos metais. Aconteceu entre esse período aqui, tá, gente? Principais características. Período que é caracterizado pelo uso de instrumentos de metais devido ao desenvolvimento da técnica de fundição dos metais, como cobre, bronze, ferro e também o início dos trabalhos com metais preciosos como ouro e prata. Então, nesse período aqui, eles já conheciam a técnica de esquentar, né, os minérios para então construir coisas, esculturas, obras de artes, pontes, casas, etc. E tal. Agora os exercícios, né? Você tinha que ler o texto para daí responder aqui. Vamos lá. Vou trocar minha imagem para o outro lado agora. Qual é o período da pré-história que o texto faz referência? Paleolítico ou neolítico? Justifique sua resposta. Bom, o texto faz referência ao Paleolítico, pois afirma que os seres humanos coletavam alimentos. Isso significa que não praticavam a agricultura, que por sua vez foi descoberta no Neolítico, tá, gente? Então, o texto ali que vocês leram, né? Ele falava do período Paleolítico. Exercício 2. Para qual finalidade os seres humanos citados no texto produziam seus utensílios? Eles produziam utensílios para uso doméstico em geral e para trabalhar a madeira. Próximo exercício. Relacione por meio das cores os objetos a seguir com o período em que as técnicas usadas para sua produção foram desenvolvidas. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada? Então, um antigo capacete guerreiro, cor amarela. Neolítico, Idade da Pedra Polida, pedra usada para moer cereais. Aqui, cor roxa. E aqui, Idade dos Metais. E aqui era cor verde, tá, gente? Então, cor verde era desse aqui, cor roxa desse aqui e cor amarela lá debaixo dos metais, tá? Era só para escrever isso. Explique como era a técnica, vou colocar minha imagem para o outro lado, como era a técnica da elaboração de ferramentas da pedra lascada. A técnica da pedra lascada consistia em desgastar pequenas pedras que tinham o tamanho de um punho
por lascamentos com o auxílio de uma outra pedra, para então transformar naquela ferramenta que eles queriam. Então, era uma pedra ali batendo contra a outra até ficar do jeito que eles queriam. Imagina quantas vezes não deram com a pedra na mão, esmagando os dedos. Que dor. Enumere a sequência de acordo com a ordem da fundição dos metais. O metal. Então, tinha que colocar aqui a ordem, né? Aqui, então, o primeiro ficou 4. O outro aqui, ó, era derretido com o calor 1. Era batido com martelos, era a etapa 5. Era colocado em molde de pedra ou em barro, era a etapa 2. Então, ó, primeiro derretido no calor, depois era colocado em um molde de pedra ou barro, depois adquiria a primeira forma, aí era esfriado, aí 5 era batido com martelos e 6 atingia o formato desejado. Então, essa era a sequência de a fundição de um metal na época. Exercício 6. Complete as afirmações com as palavras corretas. Clã, sedentária, coletiva, família. As aldeias foram as primeiras formas de organização sedentárias. Letra B. Eram formadas a partir de um clã, tá, gente? Clã era um grupo de pessoas que poderiam ser parentes ou famílias muito conhecidas. Eles também se casavam entre eles. Letra C. A propriedade da terra das aldeias era coletiva. O clã era basicamente uma família ou um conjunto delas com a mesma origem. 7. Conforme aumentava a produção agrícola e a população nas cidades primitivas, foram necessárias algumas melhorias. Identifique quais foram essas melhorias. As melhorias foram canais de irrigação, diques para o armazenamento de água e poços de água para a população. Observe a imagem a seguir. Uma pintura rupestre do período neolítico. Qual atividade aparentemente retratada na imagem? A caça de animais. Nos grupos primitivos que eram responsáveis por essa atividade, quem eram? Essas atividades eram de responsabilidade dos homens, que eram caçadores. Letra C. Porque ela está ligada à forma de sobrevivência do grupo? Porque a caça era uma das formas de conseguir o alimento. Se não caçava, não comia. Letra D. Qual instrumento ou ferramenta é possível identificar na pintura? Arco e flecha. No período paleolítico, os seres humanos usavam as crenças para obter proteção em relação aos fenômenos da natureza. Liste alguns desses fenômenos a seguir porque esses povos pediam proteção. Alguns desses fenômenos eram enchentes, tempestades, terremotos, animais ferozes, fome causada pela seca, doenças transmitidas por animais, entre outros. Os grupos primitivos não sabiam explicar esses fenômenos da natureza, mas queriam evitar os perigos que traziam. Sobre o surgimento da música na arte da pré-história, assinale V para verdadeiro ou F para falso. As primeiras músicas da pré-história eram produzidas em instrumentos primitivos. Verdadeiro. Os primeiros instrumentos musicais eram produzidos por meio de fundição de metais. F. Falso. A arte na pré-história teve início com os registros das pinturas rupestres. Verdade. A pintura rupestre era uma forma de registro dos povos que já dominavam a escrita. Falso. Eles não dominavam a escrita. Eu fiz essa revisão, quem ficou com alguma dúvida, dá uma lidinha nessa página 32. E aqui tinha mais um exercício. Então, nessa coluna, os grupos humanos eram caçadores e coletores.
Por serem nômades, buscavam abrigos em cavernas e rochas. Os homens caçavam e as mulheres preparavam o alimento e cuidavam das crianças. Já deste lado, o grupo dos humanos eram agricultores e pastores. Iniciaram a sedentarização, ou seja, passaram a viver em algum lugar, construíram as suas próprias moradias e formaram aldeias. Realizaram as primeiras trocas comerciais por meio do excedente agrícola, ou seja, produziam para trocar. E se especializaram em diferentes atividades produtivas. Desenvolveram as primeiras cidades. Respostas parecidas, tá, gente? São aceitas. Aqui, a unidade 2, eu já comecei na semana passada. Por hoje é só, fiz a correção. Agora vocês vão fazer a conferência para ver se está tudo ok. Se precisar, você vai lá e conserta, tá, gente? Se ficou muito diferente, né? Se precisar colocar alguma coisinha a mais, sempre é bom, tá bom? Beijo, se cuidem. Até a nossa próxima aula.